aí, sintam-se em casa. Acho que sua filha já foi para a classinha já, para entrosar já? Foi para a classinha já? Não é essa filha não, né? Oi? Amigo, aquela menininha pequena estava com vocês? Ela foi para a classinha, né? Legal, não é sua filha não. Amém, glória a Deus, que bom a gente estar aqui na presença do Pai. Hoje, eu senti assim no coração, Deus foi falando comigo a questão de a gente revisar algo muito importante para a nossa vida. Assim, eu digo revisar, porque é um capítulo muito estudado sobre os frutos do Espírito. Eu fiz uma sequência de vários dias ministrando sobre os frutos do Espírito naquele vídeo diário, porém, eu vejo que às vezes eu mesmo me perco em alguma coisa por falta de fruto do Espírito. Isso é porque eu ensino, isso é porque eu estou cansado de ensinar, isso é porque eu sei de cor. Então imagina a igreja quanto que ela não precisa ser renovada na importância dos frutos do Espírito Santo. É verdade? Então, eu vou pedir para você curvar sua cabeça. Espírito Santo de Deus, que a sua palavra venha se manifestar em nome de Jesus através dessa mensagem, e que o Senhor venha em nome de Jesus manifestar presença, manifestar poder, manifestar unção para a tua glória e honra. Amém, amém, amém. Dê mais um aplauso ao nosso Deus. Então, Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Bahia já soltou aquele fundo maravilhoso que você já engatilhou? Então, já está liberado, só soltar dos técnicos aí de som. Aí, glória a Deus. Então, meus queridos, em Gálatas 5, 22, aí você fica de prontidão, Bahia, para colocar em várias traduções, tá bom? A gente vai ler nessa, depois vamos ler em outra, porque a palavra de Deus, ela é por si só, ela é maravilhosa, ela é plena, ela é cheia, ela é completa, mas o fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade e fidelidade. Frutos de quem tem o Espírito Santo em suas vidas. Quem tem o Espírito Santo em sua vida, diga amém. Glória a Deus. Então pode colocar outra tradução, Carlos. Fiel. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade e fé. Pode colocar no NVI ou no dia de hoje. Qual que é a outra tradução que você tem aí? NBV. Mas quando o Espírito Santo controlar as vossas vidas, olha que tradução que faz a gente perceber. Ele produzirá em nós esta espécie de fruto: amor, alegria, paz, paciência, retidão, bondade e fidelidade. Tem mais uma tradução só para a gente entrar na profundidade, NVI. Entretanto, fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade. Então, o que acontece? Muitos de nós aprendemos os 4 temperamentos, não é verdade? Sabe os 4 temperamentos de Freud, da psicologia? Que é sanguíneo, melancólico, colérico e fleumático. E às vezes, nós nos escondemos atrás dessas qualidades, desse temperamento, para se justificar do nosso erro. Eu fico imaginando o dia que Caim Deus não recebeu a oferta de Caim, porque Deus não se agradou de Caim, e recebeu a oferta de Abel.
na época da criação ali, no começo de tudo, né? Em Gênesis. E aí Deus foi lá e visitou Caim, falou assim: Caim, o mal está batendo a sua porta, cabe a você dominar o seu mal, você tem autoridade sobre você. E aí Deus se afastou, deixando ele, olhando ele de longe, e ele foi lá e matou o irmão dele. E quando Deus se aproximou dele, Deus, ele é tão bondoso que ele chega assim dando uma oportunidade. Ele aproximou e falou assim: acaso você sabe onde está o seu irmão? Ali mudaria o jogo da vida de Caim, porque Caim não poderia ter respondido: meu Senhor, eu fiquei com inveja, porque olha, ele ofertou, o Senhor recebeu ele, o Senhor não recebeu minha adoração, eu fiquei com o coração aflito. Mas ele disse: por acaso eu sou o guardador do meu irmão? Olha a resposta dele. Então Deus, quando pergunta para Caim: por que você fez, cara? O que você fez, cara? Por acaso eu sou o cuidador do meu irmão? Então a natureza de uma pessoa que não tem o Espírito Santo, ela se torna insensível ao agir dos frutos do Espírito, porque ela não está, é fruto de quem? Do Espírito, não é fruto de uma boa mensagem. Na igreja a gente vê que todos recebem a mesma palavra, alguns começam a transformar a vida, restaurar o matrimônio, ganhar almas, prosperar, ser curado. Que mais? Que mais que acontece? Salvação. Que mais que acontece? Fala aí. Oi? Libertação, cura de traumas. Enquanto outros que receberam a mesma palavra, receberam a mesma mensagem, continua sem reconciliar com a família, continua no pecado, continua nas suas práticas antigas, não se liberta, não se cura. E qual foi a culpa? A culpa foi a palavra? Acho que eu vou mudar de igreja, porque a palavra não foi forte. Não, na hora do louvor não teve a rajada em línguas. Não, porque isso, porque aquilo, a gente vai buscando argumentos na alma. E o mundo, ele é muito sagaz, que ele tenta tirar a sua responsabilidade, para que você não sinta que é necessário uma mudança da sua parte. E quando você não entende que é necessário uma mudança da sua parte, você começa a delegar para os outros a mudança, você tira a responsabilidade e você não consegue alterar. Então Caim, ele falou assim: você me colocou como guardador do meu irmão? Ele estava ali, insensível para uma transformação. E aí Deus colocou a marca nele, ele saiu, falou: não dá mais para ficar na minha presença, você vai sair errante por aí, vai ter uma marca, e quem te matar vai sofrer, mas você não vai mais ficar na minha presença, porque ele não teve fruto do Espírito. Ele poderia falar assim, vamos supor que ele soubesse de Freud: não, Deus, o senhor tem que me entender, porque eu sou colérico, eu taquei uma pedra nele porque eu sou colérico mesmo. O senhor não viu Freud, não? Eu sou colérico faz isso mesmo, taca pedra na cabeça, taca uma pedra na cabeça. Deus ia falar o que para ele? Então, e é interessante que quando Deus foi antes e falou para ele: o mal está sobre você, basta você dominar. E aí Caim foi lá e fez tudo ao contrário, não foi? Será que Deus chegou lá com os anjos e falou: ai pessoal, eu preciso melhorar a minha mensagem, não estava com unção?
Será que Adão e Eva falaram assim, nossa, será que faltou unção em Deus para ministrar na vida de Caim? Caim foi ministrado e não se transformou. Então eu queria que você entendesse, quando você chama para você uma responsabilidade de mudança, você não pode culpar a circunstância, você não pode culpar pessoas, porque eu já vi relato de pessoas que se converteram com um sonho que elas tiveram, com uma abertura de Bíblia na sua casa elas se converteram. E quando você fica esperando a palavra top das galáxias, você fica esperando o louvor top das galáxias para poder adorar a Deus no seu máximo, você vai frustrar você mesmo, porque de repente não vem. De repente, a semana passada aqui, olha que coisa incrível que aconteceu. Muita gente viajou, né? E aí eu e a minha irmã pegamos o violão para fazer o louvor aqui, eu e ela. Fui na casa dela, o Fernando fez um pão de queijo ali, a gente ficou... Sabe quando sai aquelas músicas no violão que fica redondinha? Na hora que a gente foi tocar o violão aqui, as baterias estavam viciadas, e as baterias e o violão saiu, tocava assim, parecia um serrote. E eu falei assim, meu Deus, deixamos o violão de lado, solta o pad mais alto. Não sei o que aconteceu, a internet travou, o pad começou, que era o fundo musical, não tinha mais nada. Mas a gente tinha a voz, e a gente tinha um coração, e cantamos todos os louvores. Algumas pessoas falaram que não percebeu que aconteceu isso, que elas estavam adorando a Deus. Então, aonde está a nossa adoração quando a música acabar? Quando a música parar? Aonde está a nossa adoração nesses momentos? Se nós formos movidos pela circunstância, às vezes as coisas não vão acontecer como a gente quer, e a gente pode ficar fragilizado diante da expectativa que a gente coloca nas situações, e falar assim, olha, eu matei alguém porque eu fiquei irado. Você não entende que eu sou irado? Eu não fiz nada porque eu sou fleumático. Eu falo que eu não devo nos lugares porque eu sou sanguíneo. Eu fico magoado com os outros porque eu sou melancólico. Nós podemos nos esconder atrás dos temperamentos para justificar o nosso erro, culpando agora os temperamentos, ou nós podemos, joga o fruto do Espírito aqui, ou nós podemos ter paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade. E para poder trazer aqui na profundidade, fruto significa no original, karpos, que significa resultado natural, ou colheita. Então seria a colheita de quem vive no Espírito Santo. Então não adianta você achar que você veio para a igreja, levantou a mão, veio os frutos do Espírito sobre você. Não, é uma colheita de uma semeadura. O que é semeadura? A palavra de Deus diz que se tiverdes fé como um grão de mostarda, pedirás a esse monte que se retire aqui e se lance no mar. Vamos meditar na profundidade desse versículo. Não é que se tiver uma fé pequenininha, o grão de mostarda é pequenininho, mas o grão de mostarda, na hora que você joga ele na terra, ele vira a maior hortaliça de todas, desde que ela for regada, cuidada e que pegue sol. Então a fé se desenvolve de glória em glória. Quando eu comecei na presença de Deus, eu cometia erros de caráter, que eu não entendia, eu atropelava, em nome da unção, eu era religioso, eu era frio.
Um dia, para você ter uma noção, eu ia na igreja que ela tinha um pouco de usos e costume de saia, e aí eu fui para o ponto, eu e a Simone estávamos atrasados, aí eu fui para o ponto de ônibus, a gente morava no Guapituba, e congregávamos lá no Jardim Adelina. Então no domingo, para a gente poder chegar às 4 horas no ensaio, a gente tinha que sair 2 horas de casa, porque pegava o ônibus até o centro, depois pegava o Adelina até o Jardim Adelina, então tinha que almoçar e sair correndo. E aí a Simone atrasada, falei, eu não vou ficar aqui te esperando, eu vou ficar lá no ponto. A hora que ela chegou no ponto atrasada, eu falei, você tá pensando que você vai para a igreja desse jeito, de calça jeans? Pode voltar para casa e pôr uma saia. Sabe o que é você ver o semblante de uma pessoa, o brilho do semblante da pessoa sumindo? Sabe quando o brilho some? Ela baixou a cabeça, engoliu a seco, foi para casa. A gente atrasou mais ainda dei uma bronca nela. Em nome da doutrina. Então, conforme a gente vai entendendo, compreendendo a palavra de Deus, que eu quero é misericórdia, que eu quero amor, você vai se transformando. E é tão interessante que essa semana, teve um jovem que começou a congregar aqui, ele falou, queria perguntar uma coisa para o senhor, essa questão de roupa, pastor, se eu tenho a camisa que eu gosto de usar a camisa do BOP, não sei o que lá, e o senhor acha que o senhor vai me chamar a atenção em público? Ele está tão traumatizado, que eu falei, olha querido, eu não lembro um dia aqui nesse lugar que eu chamei a atenção de alguém por causa de tipo de roupa. Eu falei assim, eu aprendi ao decorrer dos anos, que a gente ensina as pessoas a serem cheias do Espírito Santo, e elas sendo cheias do Espírito Santo de Deus, elas colocam a roupa, e elas vão avaliar se elas estão discretas, ou se elas estão boas para usar aquela roupa. E aí na sexta-feira aconteceu uma coisa, né, que agora contando para vocês, eu lembrei. A Luísa se arrumou para ir no casamento, e ela tinha comprado pela Shopee um vestido de couro, vestido que é compridão, assim é vestido, né? Vestido de couro. E aí, só que até aqui, só que é o seguinte, ela cresceu pra caramba. Ela desceu, eu falei, ó, como que você tá linda. Ela, pai, mas não dá mais para usar esse vestido. Já era. Ela percebeu que o vestido não estava conveniente mais. Ela falou, não dá mais para mim usar esse vestido. Até ia falar para ela, mas não dá para emendar uma tira de couro para poder ficar maior, perder um vestido bonito, caro desse, né? Mas não falei nada para ela, mas eu percebi nela uma percepção de bom senso da parte dela, que eu não precisei falar da roupa. Então, que eu quero falar, que o Espírito Santo de Deus, ele é uma colheita do que você tem vivido. Então, como eu fui transformando, fui tirando aquela legalidade de dentro de mim, para poder viver a essência do Evangelho. E cada um está no seu momento, cada um tem o seu tempo, e Deus respeita a nossa religiosidade em prol do reino, nossa falta de amor em prol de querer ver uma coisa boa. Deus até entende, mas a gente tem que tomar cuidado, para a gente não fazer igual Caim, dar uma pedrada em alguém, que a gente pode matar a fé de alguém. Aconteceu um negócio, os dois não estão na igreja mais. Vou contar a causa hoje aqui, né? Os dois não estão na igreja, mas eu vou contar a história, alguns do louvor na época vai lembrar. O que aconteceu? Tinha um menino que abria a rede de jovens, Gabriel, um rapazinho, e aí ele estava na igreja, aí de repente chegou um outro rapaz, chegou assim com violão,
falou: ô fulano, eu vim aqui para dar uma força no louvor. Aí o rapaz falou assim para ele: pega essa força que você tem e liga para o pastor Michel, para ver se ele vai deixar, porque eu não. Aí o cara gaguejou. Aí outra pessoa que me contou: nenhum dos dois estão mais na igreja, nem o que bateu, nem o que apanhou. Mas eu fiquei, ele falou a coisa certa? Pode ser que ele falou a coisa certa, mas da maneira errada. Ele falou a coisa certa da maneira errada. Isso aí pode acontecer dentro do matrimônio, acontece muito. Você fala a coisa certa do jeito errado, já fecha a cara, acaba o relacionamento. Dentro do relacionamento com os filhos, a gente quer falar uma coisa para os nossos filhos, a gente não mede as palavras, a gente pode gerar um efeito ao contrário. Mas se a pessoa também está sensível, ela vai saber se comportar. Então, quando diz aqui que o fruto do Espírito no original quer dizer kaipós, fruto, significa uma colheita que é um resultado natural de uma vida de comunhão, passo a passo. Então, cada aspecto de cada palavra eu procurei o significado dessas mensagens, da etimologia. O que é a etimologia? É a origem da palavra. Então, por exemplo, a origem da palavra amor, ela significa ágape. Ela significa amor sacrificial, incondicional, não depende da pessoa merecer. Pode deixar aqui. Então, o amor, ele independe da pessoa retribuir, me amar. O amor é uma decisão. Veja o que está acontecendo. Hoje eu estou contador de história aqui, né? Mas vou contar aqui. Vocês vão ver, né? Vocês vão ficar sabendo. Meu irmão, que mora em São Paulo, no Parque São Lucas, está internado, né, Mary? Na clínica de recuperação. E a filha dele, para ele não sair da clínica, nós vamos pegar a filha dele e vamos ficar um período cuidando dela em casa. 15 anos de idade, criação completamente diferente. E aí eu falei para Simone, para o Mateus, para a Luísa, fiz uma reunião em casa, eu falei: nós vamos ter que decidir amar ela, do jeito que ela é, para tolerar, porque ela está com hábitos completamente diferentes, e não é fácil, e nós vamos decidir amar. Então, o amor ágape, ela é um tipo de amor mais elevado dos amores, que independe da ação da pessoa. Então esse amor, não importa como você estava morto nas ofensas, no pecado, no seu egoísmo, fechado dentro de si mesmo, mas Deus que é riquíssimo em amor, riquíssimo em amor, como diz em Efésios 2, com o seu muito amor que nos amou. Nós estávamos mortos nas nossas ofensas e nos nossos pecados, mas pela graça, favor que não merecíamos, fomos salvos. Então esse mesmo amor que Jesus derramou na cruz, continua o sonho no coração dele que haja dentro de mim, que haja dentro de você esse mesmo amor que houve em Cristo. É fácil? Eu vou te falar que não é, porque se fosse fácil, todo mundo faria. Sempre falo isso aí, pro Gabriel, né? Não está fácil, não está fácil lidar com essa situação. Falei: que bom, Gabriel, porque se fosse fácil, qualquer um estava fazendo. Se fosse fácil, qualquer um faria. A fácil está no louvor, mudando uma cultura, uma mentalidade? Não dá. Mas se fosse fácil, qualquer um faria. Então, o amor, não é fácil amar desse nível. Mas, João 3,16, a base
versículo principal da fé. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira. Então Deus amou com amor ágape, com amor que independe da nossa vida. Então, diante do amor, a aplicação do amor é amar mesmo quando não há retorno. Nós queremos dar retorno. Não, quero que ele... Não, eu decidi amar. Já estou preparado, por exemplo, para minha sobrinha Isabela desrespeitar a gente, dar aquele piti de menina de 15 anos que é criada no mundo, que fala palavrão, que bebe. Já estou preparado meu coração para estar dentro de casa. De repente a Luísa até fica um pouco na convivência ali, pode prejudicar ela de alguma maneira. Mas acredito que a Luísa e tem orado para que ela que influencie Isabela, mas a gente entrou nesse que decidimos amar essa vida, amar o processo do Anthony que está tentando se recuperar na clínica de recuperação. Eu decidi amar. Então isso vai me tirar meu conforto, vai tirar a minha privacidade, vai tirar, mas a gente como família falamos de tudo que pode acontecer, todo mundo decidiu junto amar essa menina, e nós vamos cumprir essa missão. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude. Mas que eu estou falando aqui, estou usando exemplo de um amor. Pode deixar aí o amor, Bahia. O amor. E agora, a alegria. A origem desse texto quer dizer xará, que quer dizer um prazer profundo, independente da circunstância. Então, alegria, olha que legal. A alegria do Espírito Santo é um prazer profundo, independente da circunstância. Então quer dizer, se acontecer uma coisa ruim, triste, eu vou continuar alegre, porque é um estado de espírito. Opa, então a alegria vai ficar em mim. Eu vou no velório e vou estar alegre. Então, é alegrar-se, regozijar-se, manter um espírito alegre, mesmo em momentos difíceis. É fácil? Não. Mas Deus, por isso que Deus chamou vocês que são crentes para fazer isso. Se fosse fácil, estava acontecendo isso no mundo, né? E o terceiro, que é a paz, é eirene, que é uma tranquilidade da alma, é uma harmonia interior. Da origem do grego, é airene, ligado à ideia de unidade para cessar o conflito, e na aplicação pessoal, ser pacificador, vivendo sem ansiedade. Então, paz gera uma paz externa com todo mundo que você está vivendo, e dentro de si você fica sem ansiedade, sem inquietude. É fácil? Não é. Mas você tem um Espírito Santo que Ele quer desenvolver isso, enquanto mais você semear isso. Então o que é um processo de semear? É exercitar a alma, exercitar as emoções, exercitar. Se eu sei que o fruto do Espírito é ter isso, eu vou exercitar a minha alma, eu vou exercitar a minha mente para chegar nesse nível. Porque o Espírito Santo diz que quem tem o Espírito Santo vai ter isso. Eu preciso disso. Pode ser que eu não tenha, alguma coisa eu tenho, alguma coisa eu não tenho. Então, paz é uma tranquilidade da alma, vivendo sem ansiedade, sem desespero. É um estado de espírito, é estar no meio de uma guerra, mas o seu estado de espírito está bom. Estão mandando todo mundo embora na empresa, estou em paz, eu estou com o Senhor. Se me mandar embora, mandou embora, eu estou com o Senhor.
teve conflito, está tendo crise, está tendo não sei o que lá, eu estou em paz. Esconda-se em Cristo. Então a paz, não é fácil, diante de tudo que está acontecendo. Agora, se você alimentar essa paz, você vai ter paz. Agora, se você alimentar o que o mundo quer que você se alimenta, tem os canais aí de televisão aberta, você chega no restaurante, na lanchonete, tá lá a tragédia, tá os helicópteros sobrevoando o caminhão lá, aí 2 horas mais tarde você vai entrar em outra loja, tá lá o mesmo caminhão, com o mesmo helicóptero, já passou 20 vezes a mesma matéria, as pessoas estão com medo de sair na rua por causa daquela matéria, gerando falta de paz. O mundo jaz no maligno, o mundo quer colocar pânico, o mundo quer colocar mesmo pandemia na nossa mente, para a gente ficar em pânico, porque assim nós somos manipulados pelo sistema. A macumba os macumbeiros não conseguiram fechar a igreja. Os satanistas não conseguiram fechar a igreja. Foi? Os governos não conseguiram fechar a igreja. Mas uma crise de pânico fez com que muitos cultos eu estava pregando no altar, com 2, 3 pessoas na igreja. Muitos pastores fecharam a igreja e desistiram. Não foi? Por causa do pânico, falta de paz, pandemia. Jesus disse: a minha paz eu vos dou, não dou como a do mundo. Então Deus tem uma promessa, que Ele vai dar a paz para você. Amém? E longanimidade, macoronotamia, está aqui, é uma paciência diante da provação, é uma resiliência e resistência ao sofrimento. Então, ela está aqui, é uma palavra dupla, que ela é do grego, né? É macros timos, que é um ânimo profundo. Ânimo profundo é uma aplicação para suportar os momentos difíceis da vida, sem se preocupar em revidar. Então, paciência é suportar os momentos difíceis da vida, sem se preocupar em revidar. Olha a profundidade dos frutos do Espírito. A paciência, então, é você suportar as horas difíceis, situações difíceis, sem pensar em revidar. É a paciência. Eu fico imaginando uma ilustração de paciência, como se fosse um soldado que tivesse debaixo de um mato em cima dele assim, e passando um monte de gente pulando por cima dele ali, que a qualquer momento alguém pode ver ele lá e matar ele numa guerra, e ele está lá tranquilo com a sua arma, esperando, as pessoas olham para o mato, não vê ele, e ele está na paciência ali, que ele só tem uma bala na sua arma, e ali ele está pacientemente esperando o momento, falando: eu vou ficar tranquilo. Então, não depende da circunstância. A paz, que é a paciência, é uma ciência da paz. E a benignidade é uma gentileza ativa para tratar os outros com doçura. Olha que coisa. Então, benignidade está em algumas traduções, aqui está como amabilidade, tratar os outros com doçura. Mas a gente pode usar alguns argumentos. Não, mas todo mundo foi grosso comigo, todo mundo me tratou mal. Mas está dizendo que amabilidade é um fruto de quem tem o Espírito Santo. É fácil, para alguns é mais fácil. Tem gente que já tem uma facilidade de ser amável, mas tem gente que já tem uma dificuldade. Eu via que eu tinha o meu avô faleceu, eu ganhei ele para Cristo,
E ele era uma pessoa que xingava todo mundo de palavrão, italiano assim, mas ele falava um monte de palavrão assim, rasgado, xingava todo mundo, mandava todo mundo para aquele lugar. Só que ele se converteu. E no que ele se converteu, ele mudou a vida dele. Pastor Marcelo lembra do Vopiro, né? Mudou. Então ele mudou a linguagem dele, ele ficou mais gentil com as pessoas. É claro que dava uns picos de recaída direto nele, mas a natureza dele mudou. Então, a amabilidade é algo que é um dos frutos do Espírito. Não, eu tenho que ser grosso, porque a vida é grossa comigo, eu tenho que mostrar, podemos usar esse argumento da nossa alma. Porém, o fruto do Espírito é aquele que exercitou o Espírito Santo, que vai ter uma colheita, e Deus vai fazer valer a pena. Diz aqui, uma gentileza ativa, tratar os outros com doçura, e a palavra ela é uma palavra dupla. A amabilidade ela é chirestos, quer dizer bom, útil e gentil. Daquela pessoa que fala assim: em que eu posso lhe servir? Em que eu posso lhe ser útil? Muito bom, obrigado. Tem a ver também com educação, né? E a aplicação, intencionalmente amável. E a bondade? A bondade é uma integridade moral conectada com a generosidade. A origem dessa palavra é ágatos, quer dizer bom. É a aplicação de fazer o bem, mesmo quando ninguém vê. Então ela está fazendo bem quando ninguém está vendo. Então a bondade é fazer o bem, mesmo quando ninguém vê. Quando todo mundo está vendo, é uma natureza da gente querer fazer o bem, porque a gente fala assim: não posso agir, eu não posso chutar esse cachorro, estão vendo, vão me cancelar. Aí você pega, vê o cachorro, ninguém está olhando, você pode ter vontade de chutar o cachorro, é um exemplo. Aí você pega o cachorro, sai, vai para lá, você não chutou o cachorro, você pegou um potinho, deu a comida para o cachorro, fez o bem, quando ninguém está vendo. E a mansidão está como fidelidade, bondade e fidelidade, né? Então, a mansidão é estar sob o controle. A origem dessa palavra no grego se diz prátias, que quer dizer dócil, porém forte. A aplicação é responder com calma, mesmo que tenha razão de se irritar. Olha que legal, responder com calma, mesmo que você tenha razão para se irritar. Mas também você, não é verdade? Então, aqui, domínio próprio é um fruto do Espírito. E o que é o domínio próprio? Domínio próprio, eu não sei se já aconteceu com você isso. A gente quem trabalha nesse CLT, é obrigado a acordar tal horário, bater o cartão tal horário, chegar lá tal horário. Mas quem trabalha por conta, né, a Mary, que trabalha com vendas, você tem que acordar, vou acordar tal horário, vou fazer isso, mas já aconteceu de você não fazer aquilo que você mesmo combinou com você? Aconteceu de você não fazer aquilo que você combinou com você mesmo de fazer, e aí você foi e não conseguiu fazer aquilo que você propôs para você? Quem já foi e pagou a academia, eu vou pagar, e não foi. Aí, amém, tem uma galera. Mas quem já fez isso 2 vezes, já pagou a academia 2 vezes e não foi? Amém. E 3 vezes? Eita, eu vou parar então. Eu vou parar 4, 5. Então, agora
E quem falou que segunda-feira ia começar um regime? E não começou. Eita, boa. E aí, quem foi que falou que ia começar o regime aí? Falou que ia parar de comer gordura, parar de comer pizza, parar de comer besteira, parar de gastar o que não tem, parar de... Aí, ó. Então você vê, o que falta então? Falta a temperança aqui, ô Bahia, acha uma tradição que chama isso de domínio próprio, vai? Me ajuda aí, vamos lá. Fidelidade também é bom. Tem algumas Bíblias que está fidelidade, bondade, domínio próprio. Achou? Então está como fidelidade. É fiel a si mesmo. Então, domínio próprio é uma pessoa que ela tem um autocontrole. Ela se domina. Fala, não, eu não quero, não vou fazer. Então, eu quero falar para vocês que hoje, o Espírito Santo de Deus, Ele quer que a gente entenda que o fruto do Espírito é uma evidência que você está governado pelo Espírito Santo. É uma evidência. Se a pessoa está cheia do Espírito, nossa, ele canta bem, ora forte, dá rajada em línguas. São esses os parâmetros que nós vamos ver se uma pessoa está cheia do Espírito Santo? Tem eloquência, bate o pé com força. Não, é os frutos do Espírito. Se controla, consegue controlar a boca, consegue controlar a língua, consegue controlar o olhar, consegue controlar o que vai emprestar o ouvido, consegue ser amável mesmo quando é ofendida. É aí que vai avaliar. Ah, mas eu sou colérico. Tá bom, Caim? Tem Caim que é colérico. É uma pedrada. Eu não aguentei, falei logo porque eu sou sanguíneo. Também sou. Prazer. Mas nós temos o Espírito Santo de Deus. E todos os temperamentos é para a gente se conhecer e saber a área que a gente precisa dominar na nossa vida. É entender o que eu preciso mudar em mim. Não é para continuar justificando o meu erro e continuar fazendo. Muito pelo contrário, eu sei que eu sou sanguíneo, então eu preciso respirar fundo antes de falar, pensar nas consequências do que eu vou falar e ter domínio próprio para poder me dominar. É fácil? Não, se fosse fácil todo mundo faria. Mas uma coisa eu digo, hoje eu erro menos do que eu errava ontem. Isso é evolução. E amanhã eu vou errar menos do que eu erro hoje. E depois de amanhã, você vai errar menos do que você erra amanhã. E a semana que vem você vai errar menos. Isso se chama de glória em glória. E é assim que nós vivemos a vida. Eu vejo os erros que eu cometia no começo da minha conversão, que meu desejo é fazer um clone meu só para encher de porrada. Fazer um clone meu só para encher de porrada pelas coisas que eu fazia de errado. Quem já sentiu essa vontade? É um bom sinal que você não está contentado com quem você é, você está crescendo, está evoluindo. Existem coisas que a gente não fazia, porque nós temos o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele faz 3 coisas. Ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Então o Espírito Santo em nós, ele vai convencendo, opa, foi mal, eu fui meio duro. Opa, ofendi. Opa, falei sem pensar, falei do jeito errado. Opa, me comprometi. Opa, comi as misturas que era dos outros lá. Opa, gastei que não estourei meu orçamento, não devia ter comprado isso esse mês. Mas eu estava com vontade, vi que o cartão aprovou e achei que era um sinal de Deus. Mas eu nem ganho isso para pagar, e agora? Agora, esse boleto a fé foi de Deus para comprar, mas o boleto que chegou é do diabo. Repreende o boleto.
Repreenda essas dívidas aqui. Mas quem fez as dívidas? Então o domínio próprio está relacionado também com a nossa vida financeira, né? Teve um pastor, eu não vou falar o nome desse pastor, mas ele estava cuidando de uma igreja, e ele ficou 2 meses sem pagar o aluguel, e aí ele falou assim para mim: pastor, eu cheguei no dono do salão, falei assim, eu estava orando pela vida do senhor, para Deus fazer um milagre. Aí o rapaz, dono do salão, falou: que milagre? O milagre de você perdoar meus 2 meses aluguel atrasado. Ele não tinha que orar para Deus fazer o milagre de ele pagar o aluguel? Que o milagre é ele pagar o aluguel, não o cara perdoar. O cara nem é crente. E o pior é que o cara ficou tão coagido que acabou perdoando o aluguel dele. Aí ele falou que é milagre. Eu falei: não, milagre você pagar é um milagre mesmo. Eu falei para ele, que não paga. Então, o que acontece? Nós temos que tomar cuidado para não distorcer os valores da nossa vida e sermos realmente plenos naquilo que a gente se compromete, e o fruto do Espírito vai se manifestar em nós. Eu não estou dizendo que eu tenho todos os frutos do Espírito, até sonho em ter todos eles, mas eu tenho lutado para desenvolver cada época da minha vida um. E aí encaro desafios que falo: meu Deus do céu, como eu preciso de fruto do Espírito para estar aqui fazendo o que eu estou fazendo. Como que eu preciso de fruto do Espírito para me comprometer com aquilo que eu propus para mim mesmo. Como eu preciso de fruto do Espírito para encarar isso aqui. Então, você vai trabalhando em você no dia a dia o fruto do Espírito. E ali você vai... A Bíblia diz que contra essas coisas não há lei. Quer dizer que o Espírito Santo se alegra quando você age na bondade. Uma pessoa vem com 4 pedras na sua mão, você dá uma palavra branda para ela, olha para o olho dela assim, demonstrando amor. Já era. Toda seta do Satanás, todo dardo do diabo cai por terra. A palavra branda desvia o furor. Então nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus para viver domínio próprio, viver mansidão, viver fidelidade, paciência, paz, alegria, amor. Eu queria que sentado mesmo você curvasse sua cabeça e fechasse teus olhos aí e começasse a pensar: Senhor, como que eu estou, Pai? Como que está o meu amor? Como que está a prática do meu amor? Comece a colocar diante de Deus isso. Comece a colocar diante de Deus. O meu amor, como que está? Eu tenho demonstrado amor. Eu tenho vivido esse amor. A minha alegria tem manifestado diante das dificuldades. Coloca diante do Pai, fala: oh meu Deus, eu quero ter a paz além da compreensão, Pai. Eu quero que saia toda a ansiedade de dentro de mim, quero ter a tua paz. E quero ter o longo ânimo, Espírito Santo. Diante da provação, eu quero manter a resistência aos momentos que eu estou sofrendo, Deus. Continuar animado. Sim, Deus, eu quero suportar pessoas difíceis, sem revidar, sem ofender. Meu Deus, quero ter, Pai, a benignidade, Deus, aplicar, Senhor, na minha vida, a amabilidade, tratar os outros com doçura, fazer o bem quando ninguém está vendo. Meu Deus, eu quero ser fiel a Ti em tudo que eu me comprometi. Quero ser fiel a Teu Espírito Santo. Quero ser manso, assim como o Senhor é manso e humilde de coração. E quero, Senhor, também
ter o domínio próprio. Saber que eu comando o meu olhar, minha fala, minhas mãos, meu andar, meu acordar. Eu quero assumir o protagonismo da minha vida para glorificar o Senhor com tudo que eu tenho e com tudo que eu sou. Eu te peço, meu Pai, que a tua igreja seja fortalecida nos frutos do Espírito, que é um assunto tão falado, mas tão atual para a nossa vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Pai. Sim, ó Deus. Glória a Deus. O Espírito Santo está aqui. Fique de pé para adorar o Senhor com essa canção.